Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Vieira e eu queria estar compartilhando com você como eu venci a Covid, essa doença que tem devastado o nosso país e mudado, a nossa rotina, o nosso dia a dia. Para quem não sabe, eu fiquei 6 dias internado no CTI do Hospital São Judas, aqui em Itaboraí. Foram dias bem complicados e muito assustadores e a gente não sabia o que ia acontecer. No início de novembro eu apresentei alguns sintomas, comecei tendo febre, mas febres isoladas, a gente achou que era uma gripe, uma rinite, o tempo estava virando, então assim, a gente achou que era uma gripe. E aí eu, sentindo febre, muito forte, eu consegui fazer o exame para Covid e atestou negativo. Então a gente começou a tratar realmente como gripe. Mas a febre não foi embora, mas estava isolada, e alguns dias mais forte, outros dias mais fraco. O corpo começou a ficar um pouco cansado e os remédios já não estavam mais fazendo efeito. E aí na quinta-feira, véspera das eleições municipais, eu comecei a ter falta de ar, mas fraca ainda, não estava tão forte assim. Saí do trabalho para vir embora para casa, comecei a ter um pouco de falta de ar. Eu moro num apartamento no primeiro andar, tem um lance de escada para subir, eu comecei a ter dificuldade para subir esse lance, e eu falei assim, falta de ar, cansaço, mas tranquilo. Entrei de boa, aí dormi bem, consegui dormir. No dia seguinte eu fui trabalhar, e aí quando eu entrei no carro para ir para o trabalho, eu já comecei a sentir uma falta de ar mais forte. E aquilo começou a me preocupar. E aí eu passei o dia, o corpo muito pesado, o corpo ruim, a febre indo e vindo, a falta de ar aumentando. E eu não sabia o que fazer. E aí eu ia ministrar à noite na PIB de Itaboraí, no culto dos homens. Era a primeira vez que eu ia ministrar ali. Eu estava muito ansioso e eu não estava conseguindo, porque eu estava tossindo muito, eu não conseguia comer, estava muito difícil para comer, não conseguia falar, estava muito ruim para falar, respirar então estava muito difícil. E eu consegui falar com o Jean, que é o líder de louvor da igreja. Falei, mano, eu não vou conseguir ministrar hoje, eu estou muito mal. Falei para ele os sintomas. Ele falou assim, Clebão, corre pro médico porque pode ser coronavírus. E a gente fica assustado porque a gente não sabe o que fazer, E aí eu vim para casa, minha esposa me colocou para fazer nebulização, eu fiz, melhorei um pouco, consegui dormir. Mas eu precisava entregar uns documentos no trabalho no sábado, fui para lá, entreguei e falei pro responsável, falei assim, mano, eu vou para casa porque eu tô muito mal. Eu liguei para minha esposa e falei assim, vamos pro hospital porque minha falta de ar tá muito forte, eu não estou conseguindo comer, a febre está um pouco mais fraca, mas está indo e eu estou começando a não sentir gosto das coisas. Então a gente pensa logo nessa doença tão covarde que é o coronavírus. E nós chegamos no Hospital Leal Júnior, aqui em Itaboraí, no hospital público. A gente foi muito bem atendido, foi muito bem recebido. E assim que eu cheguei no hospital, a enfermeira que estava fazendo a triagem, ela mediu minha saturação, colocou um negócio no dedo aqui que prende para medir a saturação, estava muito baixa. E aí ela me adiantou, e a médica que me atendeu me colocou logo no oxigênio, já aplicaram remédio na minha veia para falta de ar e ficamos esperando ali. Fiz o teste também de novo para saber se era coronavírus, deu negativo de novo. E aí eu fiz aquele teste tão legal que é o SWAB, aquele cotonete. e que incomoda muito, porque eles colocam na sua narina, então realmente incomoda demais. E não é só numa, não, nas duas, então assim, incomoda muito. Eu fiz aquele teste, que é o SWAB, para ver se era coronavírus, mas ele demora um pouco mais, para o resultado sair. E aí eu esperei, durante o sábado, tarde à noite, para ver se ia melhorar. Não estava melhorando, o médico pediu para que eu fizesse um raio-x. E o raio-x ali no Hospital Leal Júnior, acho que era no outro andar, enfim, tem que subir umas rampas. E eu não consegui.
Ele perguntou se eu conseguia, e aí a gente, né, quer achar que a gente está melhor. Não, consigo, eu vou andando. E aí quando eu comecei a subir, eu falei assim pro enfermeiro, eu falei, cara, não vou conseguir subir, eu tô muito mal. Eu não conseguia falar. E aí ele me botou na cadeira de rodas e aí eu subi para fazer. Para bater o raio-x também foi muito difícil, que você tem que respirar fundo, e eu não tinha força para respirar, eu tossia muito. Era sensação horrível, horrível. E aí consegui bater o raio-x com muito custo, voltei para o oxigênio e fiquei. Passou o tempo, eles trouxeram o raio-x, e aí o resultado chegou que eu estava com o pulmão comprometido, né, 75% deles comprometidos. E o médico diagnosticou com pneumonia, provavelmente complicação, né, do coronavírus. Mas como eu já tinha feito o SWAB, então eu estava aguardando o resultado chegar dias depois, mas ele já estava prevendo que provavelmente a complicação era do coronavírus. E aí ele falou assim, vou internar você lá no Hospital São Judas, que é um hospital aqui em Itaboraí também, que foi construído, né, para atender o coronavírus. E aí a gente começa a ficar naquela angústia, naquele medo, naquele susto, né, o que vai acontecer, a gente não sabe. E o médico falou para mim que poderia ser um pouco mais complicado, porque eu estava com o pulmão muito comprometido, ele não sabia como é que ia ser, e a gente fica mais preocupado ainda. E aí, o passado sábado, dormi no hospital, porque eu ia ser transferido no domingo de manhã, a Camila já tinha vindo embora para casa, me esperou lá até quando pôde, mas aí vim embora. E aí, no domingo de manhã, eu pedi para tomar um banho, porque eu estava na rua desde sábado de manhã. E aí eu fui, tomei meu banho, quando eu saí eu chamei o médico e falei assim, doutor, e aí, o que vai acontecer, o que está acontecendo, porque até então eu só sabia do meu raio-x. E ele falou assim, Kleber, a situação talvez eu não teria perguntado pro médico. Ele falou assim, Kleber, eu não sei o que vai acontecer com você, e eu não sei se você vai sobreviver. Eu não sei qual vai ser o teu desfecho, porque o teu estado é muito grave. Por sorte a gente tem a gente conheceu um tratamento novo, né, à base de antibióticos, que a gente vai tentar fazer com você. Porque se você chega pra gente há um mês atrás, no estado que você está, a gente não saberia o que fazer com você. Eu ia te entubar e ia ficar aí na expectativa. E se você não melhorar, mesmo com oxigênio, eu vou ter que te entubar. E aí eu olhei para ele completamente assustado e falei assim, não, não aceito isso, não quero isso, eu profetizo vida para mim. E eu quero vida para mim. E ele falou assim, então vamos ver. E aí eu fiquei na guarda da transferência. E aí quando eu fui transferido para o hospital, dentro da ambulância, eu lembrei muito de um texto que é uma das porções, né, mais conhecidas da Bíblia, que é o Salmos 23, que diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para juntos das águas de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse verso 6, quando ele diz que a bondade e a misericórdia seguirão ele todos os dias da vida, foi o texto que eu me apeguei. Esse texto é um texto que o pastor Ivaí Goulart, que é o nosso pastor ali na PIB de Itaboraí, tem com muito carinho e nos ensinou a amar também esse texto, porque ele diz que a bondade e a misericórdia são as sentinelas que Deus nos deu. E eu, quando entrei naquela ambulância para ser transferido, eu entrei, eu quis ir sentado, né, na maca da ambulância, e eu, quando eu sentei, eu comecei a falar assim, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, bondade e misericórdia, o tempo inteiro até chegar no hospital, porque eu entendi que eu precisava naquele tempo ali da bondade e da misericórdia de Deus. E quando eu cheguei, já tinha vários leitos ocupados, fui para o meu leito, que foi no leito número 10,
e onde eu fiquei uns 6 dias ali internado, sem saber o que ia acontecer, orando e pedindo a Deus para que eu melhorasse. E o médico o tempo inteiro vendo, né, meu estado e avisando, se não melhorar eu vou te entubar. E eu falando assim, não, sai daqui, não aceita isso pra mim não. E a gente naquele aguardo, e foi um tempo muito difícil, porque a gente com medo, a minha pressão subiu o tempo todo, e eu olhava para o lado e via os médicos entubando outros pacientes, eu vi pacientes falecendo ali durante o período que eu estive, uma inclusive foi no leito do meu lado. Então a gente vê que isso tudo não é brincadeira, essa doença não é brincadeira, né? A Covid não é brincadeira, ela mata, ela maltrata, ela é covarde, ela não dá tempo para você pensar. Por isso que eu falo que é um tempo que a gente tem que pensar muito nos outros. É um tempo difícil? Né? Tudo mudou, tudo ficou, né, diferente, a gente tem tempo que a gente não consegue ver nossas famílias por conta desse afastamento. Nas igrejas também é um tempo muito difícil. Eu lembro de alguns meses atrás eu fui ministrar numa igreja lá em São Gonçalo e foi muito estranho porque eu entrei para ministrar e quando eu subi no altar para liderar a adoração da igreja, não tinha ninguém na igreja, só tinha o pastor e a esposa dele e estava sendo transmitido, né? E eu olhei aquilo e comecei a chorar porque eu falei, gente, isso não tá legal, sabe? A gente tem que orar pelo nosso país, a gente tem que orar pelas pessoas e a gente tem que levar essa doença a sério. Essa é a verdade. A gente tem que levar a Covid a sério e pensar nas pessoas, porque cada pessoa tem um organismo muito diferente, né, uma da outra. Então algumas reagem de uma forma, outras reagem de outra. Eu tive uma reação muito forte, eu fiquei sem ar, eu perdi o paladar, o corpo ficou ruim, eu tive febre, eu não conseguia falar porque eu não tinha força para falar. E tem pessoas, né, que reagem de maneira diferente, mas não é por isso que a gente tem que ser irresponsável para sair à toa para rua. Tô com sintoma há 3 semanas e vou passear. Cara, se cuida, se protege, pensa na sua família, pensa no próximo, que isso é muito importante, né? Então, apresentou os sintomas, procura um médico. Se o médico falar que é brando os sintomas, que você pode tratar em casa e repousar em casa, fica em casa se cuidando, porque é muito sério. A gente está vivendo aí outro ápice dessa pandemia e não tem leito disponível, e não tem lugares disponíveis, então assim, isso é muito sério. E durante o período que eu tive ali, naquele leito, eu pensei em tudo isso. E a gente fica isolado completamente, a gente não tem acesso a nada. Eu não tinha um celular, eu não tinha livro, Bíblia. Eu pedi para minha esposa levar a Bíblia para mim, ela levou, e eles não quiseram deixar a Bíblia comigo. Eu falei assim, não, beleza, mano. Então, né, o risco de contaminação, eu falei, beleza, então lacra ela, deixa ela lacrada no lugar, mas deixa ela perto de mim aqui pelo menos. E eles deixaram. Eu fui muito bem atendido no hospital, no São Judas, muito bem atendido mesmo. As refeições todas certinhas, no horário certo, refeições muito boas, não era comida ruim, era comida muito boa. E eu queria também, no meio disso tudo, agradecer os profissionais da área da saúde, né, que cuidaram de mim, dos outros pacientes ali, com muito carinho, muito profissionalismo. Eu fiquei muito feliz por isso. E a gente tem um assistente social do hospital, né, que é muito profissional também, e que fazia uma videochamada, e eu conseguia falar com a minha esposa assim, com videochamadas, com o telefone dela. Então assim, a gente não tinha acesso a nada, visita de ninguém. A Camila, se quisesse saber de mim, ela precisava ir lá no hospital, esperar o médico sair lá de dentro para conversar com ele aqui fora, porque eu não conseguia falar com ela, falar com ninguém, não tinha acesso a nada. Então assim, foi um período muito difícil. E durante esse tempo, a gente vendo pessoas falecendo de um lado, sendo entubadas do outro, a gente fica com muito medo, a gente fica com muito pavor de tudo isso. Então eu só me abraçava a isso, que a bondade e a misericórdia de Deus me seguiriam para o resto da minha vida. E os dias foram de muita luta, e quando eu comecei a
a abraçar essas sentinelas de Deus, eu comecei a ter melhoras no meu quadro, e o oxigênio foi começando, os pulmões começaram a se limpar, né, tomando os remédios devidamente, e até que um dia eu comecei a reclamar com a enfermeira que o oxigênio estava começando a me incomodar, porque estava muito forte. E ela falou assim: ó, isso é um bom sinal, que seu pulmão está começando a se limpar e você está começando a respirar sozinho. E os dias foram passando, e nos últimos 2 dias as enfermeiras chegaram para mim e falaram assim: ó, a gente vai tirar o seu oxigênio e você precisa começar a respirar sozinho. E o oxigênio, ele é bom porque ele te ajuda a respirar, né, é uma bengala, mas você tem que soltar essa bengala. E aí foi um desafio, eles tiraram meu oxigênio e eu precisava que a minha saturação fosse normalizada, né, na mesma proporção que se eu tivesse o oxigênio. E aí foi uma outra luta, porque a mente queria melhorar e eu toda hora olhava para a máquina para ver se a saturação estava normalizada, e estava baixa ainda, mas estava subindo. E eu fechava os olhos: Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia, a bondade e misericórdia, e é o que eu quero, é o que eu preciso. E a saturação foi subindo, ela foi subindo. Eu chegava ao ponto, eu não conseguia andar. Eles têm fisioterapeuta dentro do hospital, e elas, né, as fisioterapeutas, elas andavam comigo, tentavam andar comigo ali no corredor, mas eu não conseguia andar. Eu não tinha fôlego, o ar para andar. E para ir ao banheiro, o enfermeiro tinha que me levar na cadeira de rodas. E eu tinha que ficar com a porta aberta, ele esperando terminar de tomar banho, porque, né, eu poderia desmaiar, alguma coisa assim. E assim, a sensação é terrível, e eu não quero isso pra ninguém. Né, nessas fisioterapias, aos pouquinhos, eles, né, me ensinavam a fazer exercício respiratório para controlar a respiração. Então, assim, foi um processo muito doloroso e muito difícil. Por isso que eu falo de novo, cara, pensa nas pessoas, pensa em você mesmo, para que você não tenha que passar por isso até coisa pior. Porque o que eu vi ali das pessoas morrendo, das dificuldades que as pessoas tinham, era difícil, sabe? Foi muito complicado. E não vou mentir para você, teve um momento que eu desfaleci, eu falei assim: Senhor, eu não estou aguentando mais lutar, tá muito difícil, tá muito pesado. E Deus me trazia minha esposa na minha mente, trazia os meus pais, meu sobrinho, minha família, meu irmão, porque são pessoas que eu amo e que eu tenho muito paixão pela minha família. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela minha família, e eram coisas que Deus estava me dando força para lutar, para viver o meu ministério, meu chamado. E eu buscava força e falava assim: bondade e misericórdia, bondade e misericórdia. E Deus me revigorava minha alma, meu coração, minha mente. E mesmo de madrugada ele me incomodava para estar orando, e eu acordava de madrugada: Senhor, preciso dormir, eu preciso descansar. Ele: não, vamos orar. E aí eu tinha que orar: então me dá a tua bondade, a tua misericórdia, o que eu preciso é o que eu quero. E foi uma luta muito grande. Até que na quinta-feira, dia 19 de novembro, eu recebi alta do hospital. E para mim foi um presente muito grande, porque foi véspera do meu aniversário. Meu aniversário é dia 20, eu recebi alta dia 19. E aí de tarde minha esposa foi lá me buscar, e eu cheguei em casa, eu falei assim: meu Deus do céu, como é bom estar em casa. Como é ótimo estar em casa. O médico, né, prescreveu os remédios para terminar o tratamento em casa, as 2 semanas de repouso. Né, cumpri tudo direitinho. Dia 20 foi meu aniversário. Infelizmente eu tinha marcado um rodízio com os amigos, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu ia ministrar no culto dos homens no dia 22, depois do meu aniversário, e está ministrando também no mês de adoração da PIB de Itaboraí, no domingo de manhã, e também a gente não pôde estar lá, mas Deus também entende, sabe todas as coisas. Então o mês de novembro para mim já era um mês, né, de bênçãos, de gratidão, se tornou mais ainda, porque Deus me fez viver e entender que eu tenho muita coisa para fazer ainda. Não sei o que, mas que Ele tem coisas para mim, eu sei que Ele tem. Então, no dia 25 de novembro, né, para fechar um mês, eu fiz 3 anos de ministério pastoral,
Então o mês de novembro, que já era especial para mim, hoje se tornou muito mais especial por tudo isso que ele me fez. Então eu quero te pedir mesmo, de coração, como irmão, como amigo, como pastor, que você leve essa doença a sério. A gente hoje, no início a gente não tinha pessoas próximas, mas hoje a gente tem. Pessoas, amigos, eu tenho amigos que tiveram coronavírus, graças a Deus, com sintomas bem mais brandos. A família da minha esposa, infelizmente, sofreu um óbito por causa do coronavírus. Então, assim, essa doença não é brincadeira. A gente hoje tem pessoas muito próximas a nós que têm passado por essa tempestade. E é importante que nós, como povo de Deus, a gente profetize cura, profetize vida. Lá no hospital eu briguei com Deus e falei assim: Senhor, o negócio é o seguinte, o Senhor vai me curar, o Senhor já está me curando, e eu quero transbordar essa cura. Então estou profetizando que a partir de hoje esse leito onde eu deitei, no dia da minha alta, esse leito onde eu deitei vai ser um leito de cura e um leito de vida. E todas as pessoas que deitaram aqui serão curadas e terão vidas em nome de Jesus. E no dia da minha alta, eu recebi o suave com o resultado do coronavírus positivo. Graças a Deus o tratamento funcionou. Deus usou a vida dos médicos para estar me abençoando. Então, assim, minha mensagem para você, cara, é essa: que você não trate a Covid como brincadeira. Eu venci o Covid, mas infelizmente milhares de pessoas não venceram. E muitas delas a gente conhece, são parentes, algum ente querido. Então, não trate ela como brincadeira. E a minha oração hoje é que o Espírito Santo possa consolar o teu coração. Você que perdeu amigos, família, você que tem amigos, alguém na sua família com essa doença e está no estado grave, Deus possa consolar o seu coração. Não desista. Pega esse texto do Salmos 23, versículo 6, e faça desse verso 6 as tuas sentinelas também. A bondade e a misericórdia de Deus. Deus foi bom comigo e foi misericordioso e me permitiu continuar vivendo. Ele pode fazer isso também na sua vida e na vida de alguém que você conhece que está com essa doença aí. Então, hoje a minha oração é essa: que você possa estar sendo abençoado por esse testemunho. Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, a sua família. Não brinca, leva isso a sério. Aqui onde a gente mora hoje, em Itaboraí, já entrou em bandeira vermelha de novo, em outros lugares também. A gente ora para que o Espírito Santo possa clarear a mente dos nossos governantes por conta da vacina, para que ocorra tudo bem, que a gente não tenha efeitos colaterais, porque só Jesus, nessa situação que a gente vive hoje, só Deus para transformar isso tudo. Amém? Que Ele abençoe a sua vida, que o nosso Rei Jesus possa estar cuidando de você, da sua família, te protegendo, e que você faça a sua parte também. Se proteja, use a sua máscara, use o seu álcool, e procure um médico mesmo com sintomas brandos. Não tem por que você ficar passeando à toa e arriscando a sua vida e a vida de quem você ama, tá bom? Deus te abençoe grandemente com poder e graça, e que o Espírito Santo possa cuidar de você e cuidar da sua família, tá bom? Um forte abraço.